Boa noite, gente. Ontem nós falamos sobre essa parte, começamos, né, com essa parte de pré-condições para efetivar a importação. Umas coisas que tem que ser olhada durante o período ali que você está olhando a HS Code e tal, se vai ser necessário, se vai pagar mais caro e tal. Falamos sobre como comercializar, como negociar seu produto através dos Incoterms. Então, Incoterm é algo imprescindível. Inclusive, vocês vão observar os Incoterms nos documentos que eu vou mostrar para vocês agora, porque isso tudo vem marcado e documentado, tá? Falamos quais são os Incoterms, né? A gente tem basicamente 7 Incoterms do aéreo, do multimodal, que a gente chama, e 4 no marítimo. Diferenças de valores, como funciona, né? Conforme o Incoterm, você tem um aumento de custo ali da mercadoria e tal. Falamos sobre o agenciamento de carga, que é a empresa, no caso, o seu parceiro comercial, que vai estar resolvendo questões logísticas para você, cotação de frete, assim por diante. E partimos para o frete internacional. Então, formas de pagamento, pré-pago ou na coleta da mercadoria. Os Incoterms, inclusive, que envolvem isso, né? Transporte internacional FCL e LCL, que são os dois tipos de transporte por container que nós temos, né? Para diminuir custo. São os transportes mais baratos que a gente tem, porém mais demorados. Expliquei certinho como que era o FCL, o processo, o FCL, o LCL. Diferença de custo entre eles e entramos no transporte aéreo com a mesma situação. Diferença de custo entre o courier e a carga geral, que é a carga que a gente utiliza normalmente para carga comercial, e um comparativo de preço e período de transit time. E, por final, entramos aqui na questão do que você precisa para cotar um frete. Então, essas informações são imprescindíveis, tem que ter, não tem o que fazer. Hoje, pensando no processo, tá? Pensando no que está acontecendo dentro da sua empresa agora, então você passou por todo o processo de avaliação do produto, você está resolvendo as questões da sua empresa, viabilidade econômica, uma série de coisas, e você conseguiu definir o produto que você quer comprar, acertou ali, negociou o Incoterm. Quando chega o momento de começar a tramitar documentações, é que o processo, você já fechou o negócio, então só falta uma questão de pagamento, que inclusive um dos documentos que eu vou mostrar é documento para pagamento, e depois disso, os outros documentos que você vai estar recebendo são documentos para quem vai importar o produto para você liberar a carga. Quando você está na posição de exportador, esses documentos todos, quem faz esses documentos é quem exporta. Então é de responsabilidade do exportador fazer o envio dos documentos para o importador. Daí a importância dos dois saberem. O exportador tem que saber porque é ele quem vai confeccionar. O importador tem que saber porque se o exportador erra alguma informação, automaticamente o importador tem que pedir a correção. Por quê? Se chegar lá na hora, por exemplo, e o nome do importador na invoice está diferente do nome do importador no BL, no documento de embarque, isso vai gerar um conflito dentro da alfândega, o que vai te gerar um problema. Então, provavelmente se pensando em alfândega brasileira, a alfândega brasileira, ela simplesmente chegaria para você e falava assim, ó, documento tá errado, corrige e depois você volta. Aqui no Japão, ele te dá uma chance de correção, falando, olha, você vai ter que corrigir, ou às vezes eles fazem você riscar em cima do nome, carimbar e botar o nome certo em cima. Então, o Japão é um pouco mais solícito nesse sentido, é um país mais, vou colocar assim, mais Yasashi, tá? Pô, a gente fala tanto essas palavras, acaba esquecendo em português, né? Yasashi é... Gente, me ajuda aí. Yasashi é... Esqueci, cara. O Japão é mais flexível Não, nesse. não, flexível, mas eu digo assim, É, bonzinho. seria isso. Ele é mais bonzinho. O japonês, nesse ponto, se você fizer um comparativo entre alfândegas, tá? Então, se você fizer um comparativo entre Europa, Portugal, Estados Unidos, Brasil e Japão. Cara, o Japão é infinitamente melhor para trabalhar. Porque você senta, você vai na alfândega, na primeira vez que você for na alfândega, se você esquecer de alguma coisa, que é uma coisa que acontece, e aí no meu caso não é de esquecer, mas às vezes
eu tenho que botar um código lá que não tá batendo, eu chamo o cara vem me ajudar. Aqui no Japão, esse é o lado interessante. Só que qual que é a questão? A questão é que ele vir te ajudar uma vez é uma coisa. Ele vir te ajudar todas as vezes já muda a história. Então, um exemplo disso, que é engraçado essa história, inclusive, sempre falo dela e vou falar mais uma vez. A Jaqueline da Linda Store, no começo, no final do ano passado, no final não, mais ou menos meados de outubro, setembro do ano passado, já fazia um tempo que eu não fazia as cargas dela, não precisava fazer. Ela mesma ia lá e fazia o despacho e tal. Só que toda vez que ela ia lá fazer o despacho, ela chegava lá 8h30 da manhã, saía 5 horas da tarde. Você fala assim, pô, Celso, que negócio chato, né, tal. Não é que é chato, é que no caso dela, ela não aplicava algumas coisas que eu ensinei para ela fazer com relação à documentação. Então ela chegava lá para, imagina, um container de calçado com mil modelos 500 modelos diferentes, ela tinha uma invoice com 500 linhas diferentes. E se tivesse cor diferente, os caras fazem questão de fazer isso. Tipo assim, Scarpan bege, Scarpan preto. É o mesmo modelo, mas mudou a cor, eles mudam o código e ela tinha uma invoice gigante. Então, quando você chega na alfândega para fazer, por exemplo, a sua declaração, você tem que colocar item a item. Imagina você ter que escrever item a item, código, preço, peso, tal, 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 de um por um, de 1.500 unidades, 1.500 linhas. O agente alfandegário ficava possesso, porque o que ele falava? Pô, não vai dar tempo dela fazer. Então ele pegava a invoice, eles separavam um cara para juntar tudo que era igual. Então, tipo, HS Code 640410. Todos que era 640410, o cara juntava tudo. Só que dentro de uma invoice que tá tudo assim misturado, o cara ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Ela conseguiu manter os caras desse jeito por um ano e meio. Em setembro do ano passado, o cara olhou para ela e falou assim: Você de novo? Ela falou: Ah, tal, não sei o que lá. Ele falou assim: Dessa vez não tem como te ajudar. Se você não conseguir fazer sozinha, eu acho melhor você parar de importar mercadoria. Falou desse jeito. Aí ela entrou em contato comigo: Celso, o que que eu faço? Tal, eu falei assim: Me manda o documento. Me mandou o documento. O que que eu fiz? O trabalho que o cara demora, porque lá ele tem que fazer na mão. O trabalho que o fiscal demora 8 horas para fazer, 6 horas para fazer, eu faço em meia hora, porque eu junto todas as 1.500 linhas de produto que ela tem em quatro, porque só tem quatro códigos diferentes ali. E eu posso juntar um no outro. E aí, a partir daí, ela começou a fazer os despachos aduaneiro em 30 minutos, não mais em 8 horas. Isso tudo por quê? Porque precisou o fiscal olhar para ela um dia e falar: Meu, desculpa, não dá para ficar te ajudando, porque cada vez que eu libero um cara para te ajudar, eu tenho que tirar ele da posição dele, que ele tá lá fazendo liberação de carga, para ajudar você, que é uma carga só. Então, ele te ensina na primeira, te acompanha na segunda, da terceira em diante, se você não fizer, aí os caras já começam. Ó, não sabe fazer, então para de importar. Eles já começam a dar no meio, tá? Então, é importante acostumar com esse processinho, principalmente com relação aos documentos. Uma vez que isso se tornar mais comum para você, você vai ver que não é tão fácil, tá? Não é tão difícil. Com relação aos documentos, hoje a gente vai falar praticamente só sobre os documentos, tá? Que são os documentos obrigatórios por lei. Não é o Celso falando, é por lei, tá? Então, conforme o artigo 68 da Lei Aduaneira, se você for exportar um produto, o que você precisa? Precisa apresentar a declaração de exportação, que é você chegar lá no computador da alfândega, colocar os dados da invoice no computador e imprimir isso lá. É uma declaração feita lá. Você pode fazer na sua casa? Sim, se você baixar o sistema do Nax e se filiar ao Nax, você pode fazer. Qual é o risco de você fazer isso sem ter afinidade com o processo? Se você errar, você não vai saber onde você está errando nem o porquê. Então é melhor ir até lá. Esse é o primeiro ponto, tá? Até pegar o costume. Fatura com HS Code. Então tem que ter os códigos internacionais na fatura, na invoice. Até porque você é o exportador e você que fez a invoice. Outros documentos, certificações, autorizações ou aprovações exigidas por leis e regulamentos. Então, um exemplo. Eu vou exportar cosmético. Se eu não tiver licença de cosmético, eu não exporto.
Se eu for exportar bebida alcoólica, se eu não tiver licença para bebida alcoólica, eu não exporto. Vou exportar comida. Se eu não tiver a licença para revenda de alimento, eu não exporto. Tá? Então, assim, a regra que vale para dentro vale para fora. Então, se eu tenho uma regra para comprar, a regra também é válida para vender. Ok? Isso na exportação, quando eu vou vender. Se for pensar na importação, deixa eu ver se alguém aqui. Se eu for importar, se eu for pensar na importação, nós temos uma quantidade maior de documentos, porque você precisa padronizar o produto para entrar. Então, na importação, você precisa do quê? Da fatura, da invoice, conhecimento de embarque marítimo ou aéreo, ou seja, o documento lá, como eu comentei com vocês, que é o BL no marítimo, AWB no aéreo, constando o que está sendo transportado, o que foi transportado. Sistema generalizado de preferências. Esse sistema generalizado de preferências, o que, que é? Se você. Até está do lado, certificado de origem. Vamos imaginar que você resolveu importar roupa da Tailândia. Roupa da Tailândia, por quê? Porque roupa da Tailândia não tem imposto de importação. Você consegue isenção dos impostos de importação de roupa da Tailândia porque o Japão tem acordo comercial. Só que você tem que provar, literalmente provar, que o produto foi fabricado na Tailândia. Como você prova isso? Através de certificado de origem. Então tem que ter. Espera um pouquinho. É, listas de embalagem, que é o packing list, conta de frete, que é o valor do frete, certificado de seguro, se tiver. E isso tudo quando a alfândega considerar que é necessário. Então você tem que estar com o documento na mão. Se eles te pedirem, você entrega. Se não pedir, você não entrega. Tá? Lista, essa aqui é a parte pior. Licenças, certificados, etc., exigidos por leis e regulamentos diferentes da lei aduaneira, quando a importação de determinadas mercadorias é restrita ao abrigo de tais leis e regulamentos. Isso aqui, gente, em tese, tem a ver e não tem a ver com o comércio exterior. Essas licenças que ele está pedindo, como ele mesmo diz, na regra, são leis, são, são certificados e licenças diferentes do que exige a lei aduaneira. Então, para você importar um produto, dependendo do produto, você tem que ter as autorizações de revenda local. Então, o Japão não é um país que te impede de importar. Ele te impede de comercializar. É diferente. O Brasil te impede de importar se você não tiver. Aqui no Japão, não. Você vai, por exemplo, se você chegar com um cosmético aqui e ele perguntar, é para revenda, beleza. Você vai precisar da anuência, da vigilância sanitária. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar a documentação na vigilância sanitária. Se a vigilância sanitária não carimbar porque você não tem as licenças, aí eles não permitem que você importe. Então, não é uma questão da alfândega, é uma questão da vigilância sanitária. Então, vamos dar um outro exemplo. Resolvi importar liquidificador. Liquidificador, eu posso importar a hora que eu quiser. Porém, para eu revender, eu preciso do PSE. O que isso quer dizer? A alfândega, se eu chegar com o liquidificador aqui, ele vai permitir que eu coloque dentro do país. A única questão é que, se eu começar a comercializar sem as devidas certificações, eu posso ser preso. Então, o Japão te impede de comercializar, não de importar, tá? É diferente do Brasil, vai. Um exemplo, comparando com o Brasil. O Brasil tem um Inmetro, no caso do liquidificador, tem um Inmetro. Se eu não tirar esse Inmetro antes de importar, o produto não passa. Entendeu? É diferente do Japão, literalmente, tá? E por último, guias de pagamento de direitos aduaneiros. O que é isso? Você foi lá, apresentou a documentação, fez a declaração de importação no computadorzinho, imprimiu lá na alfândega mesmo, entregou isso pro fiscal junto com os seus documentos, e para você conseguir ter a liberação literal, a licença, que eles chamam de permisso de importação, para você retirar a carga, porque a importação só é considerada importação a partir do momento que você retira a carga, tá?
Para você ter esse permisso, você tem que pagar a guia de imposto. Então, ele vai te entregar o permisso de importação junto com as guias que você acabou de pagar, junto com o recibo. Tá? Nada muito complicado. Dentro desses documentos aqui, o que que nós temos? Começamos aqui com a Proforma Invoice. Tem um casal que ia começar, ia iniciar hoje. Deixa eu só ver. Me avisa quando for entrar. O primeiro documento que eu vou apresentar para vocês é a Proforma Invoice. O próprio nome já fala. Proforma é a forma anterior da invoice oficial. Ou seja, esse é um documento aqui que, entre aspas, a gente pode considerar não tão oficial para a alfândega, mas oficial para outras coisas. Um exemplo. Esse documento a gente usa para pagamento internacional. Então, ela é um esboço do que vai ser a invoice original. Aí você fala assim, mas Celso, como que eu vou pagar? Como que o cara tem certeza de todas as informações que tem aqui? Justamente esse é o ponto, não tem. O que ele tem certeza? Ele tem certeza do peso, ele tem certeza de algumas coisas, mas, por exemplo, data de embarque, não tem certeza. Então, em tese, para que serve isso aqui? Serve para pagamento, então o que precisa ter, assim, tem que ser fiel o valor, é o preço final para você pagar. Por quê? A invoice oficial vai estar exatamente no mesmo valor, ela não pode estar no valor diferente. Se você pagou $6.000, você tem que receber uma mercadoria de 6.000, não pode ser de 7 nem de 5. O pagamento tem que ser. O que você recebe tem que ser justo com o que você paga. Nem a mais, nem a menos. Tanto que, pensando no exportador, um dos maiores problemas que nós temos, por exemplo, é a questão de você não declarar câmbio. Então, um exemplo. Eu tenho uma mercadoria de $7.000, no qual eu só recebi 5 e mando embora. De repente, eu não recebo os outros 2. O Banco Central vai me questionar, fala assim, ó, vem cá, você fez uma DUI, um documento de exportação, de $7.000. Porém, agora você está me mandando o documento de câmbio junto com a invoice com um câmbio de 5.000. Cadê os outros 2.000? Isso gera um problema lascado, inclusive aqui no Japão também. Então, o valor tem que ser justo. Quais informações são obrigatórias nesse documento? Porque esse documento você vai apresentar para o banco, tá? Nome do importador, nome do exportador, o tipo de transporte e tal. Isso aqui o banco não vai levar tanto em consideração. O valor final tem que estar certo e os dados bancários. Isso aqui tem que estar redondo, tá? Uma vez isso redondo, o que que eles vão fazer? Este documento, o banco vai guardar, porque é o documento de pagamento, vai tirar uma cópia vai ficar com ele, uma vai ficar com você, e aí ele vai te dar o que nós chamamos de contrato de câmbio. Isso aqui é um contrato de câmbio. O do Banco do Brasil, na realidade, esse aqui é um RAGAC que o Banco do Brasil te manda com o informativo do que foi feito, mas é feito um contrato de câmbio lá no dia, tá? O do lado esquerdo aqui, que seria no caso o meu lado direito, esse aqui é um contrato de câmbio do Sumitomo. Então eu quis mostrar um comparativo. Esse aqui, por exemplo, do Sumitomo foi de uma carga de $31.000. E aí, olha como esses contratos de câmbio funcionam para vocês entenderem como é importante. Aqui está o valor, tal, referente ao que o nome do beneficiário, aqui embaixo, tá? Que é uma antiga trading que eu tive. E aqui embaixo vem escrito assim, ó. Proforma invoice número 034/22. Ou seja, esse câmbio foi feito baseado na invoice X. Isso é documentado e enviado para o Banco Central japonês para mostrar o porquê que você mandou $30.000 para o exterior. O contrato de câmbio diz o que você está fazendo. Para o Banco Central falar, vamos ficar de olho, porque se esse cara estiver lavando dinheiro, a gente vai pegar. Entra na questão da polícia, que a gente chama Policy Trade, a polícia do comércio, que trabalha para o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia. São eles que prendem a galera. Tá? Esse é o contrato de câmbio japonês. O contrato de câmbio do Banco do Brasil é muito parecido, porém eles
ficam com o contrato de câmbio lá e me mandam esse RAGAC que eu apresento esse aqui. Então, o que vem escrito? Ó? Quem que está enviando, para qual empresa, esse aqui eu mandei através de uma corretora de câmbio que eu tenho conta lá no Brasil, que ficava mais barato, o câmbio, tá? Aqui, nome do banco, SWIFT e tal, finalidade do processo, pagamento de importação. Então, para o governo, está aparecendo que eu, Celso Kinoshita, estou fazendo um pagamento de uma importação. E aí vem uma coisa interessante, que aqui no contrato de câmbio japonês não tá, que é assim, qual foi o valor da remessa que eu fiz? $4.219. Tá bom. Mais tarifa de câmbio de 5.000 ienes, taxa de câmbio do dia, 135 ienes, 92 por dólar. Ou seja, para pagar uma invoice de $4.000, eu usei 578 mil ienes. E aí, para a contabilidade japonesa, isso conta, porque eles conseguem mensurar o seu gasto. Deu para entender? Por que isso aqui é importante? Porque se você pegar uma invoice e falar assim, não, eu trabalho com importação, importei esse produto aqui, a invoice vai estar em dólar, como é que o contador, como é que a Receita Federal vai saber o quanto você gastou? Então eles vão querer olhar o extrato bancário da sua conta versus documentações que mostram o que você gastou. Para isso que serve um contrato de câmbio. Então é para informativo para a Receita Federal, para o governo, e informativo para o governo em contrapartida na hora que você vai declarar o seu imposto. Tranquilo? Isso aqui é tranquilo, são documentos que você vai receber do banco e etc, tá? Mas é importante guardar isso aqui, ok? Uma vez que você fez o pagamento, o exportador vai começar a movimentar a carga, vai começar a fazer uma série de coisas. Então, vai existir um período que eu chamo de período de silêncio. É o período entre o pagamento e o embarque da carga, não vai acontecer nada. Você não vai nem ouvir falar mais do negócio. Por quê? Porque esses documentos que eu vou mostrar agora, a partir daqui, ele só é entregue para você depois que a carga embarcou. E vai ter alguns documentos que você só vai receber depois que a carga chegar no destino, chegar até você. Então, por exemplo, a Comercial Invoice, ela é o documento oficial que vai transitar junto com a carga. Então, nela sim você precisa de informações que são muito, muito obrigatórias, que se faltar você não consegue liberar a carga. Então, quais são eles? Quais são essas informações? Importador e exportador, obviamente. Número da invoice tem que ter, porque você tem que declarar o número da invoice. Você vai colocar aqui, por exemplo, tipo do transporte, aéreo. Ah, mas por que eu tenho que botar aéreo, Celso? Porque na hora que você vai fazer a declaração, você tem que olhar, você tem que escolher a opção se é importação marítima ou aérea. Tipo de moeda que está sendo usada, pagamento, beleza. Aqui, ó, Transportation Terms, FOB. Tá escrito aqui. Isso aqui é o Incoterm. Então, eu fiz uma compra no FOB, no FOB. O transporte quem pagou fui eu depois que a carga chegou. Peso total, não sei o que lá. Aí vem aqui, descrição. Na descrição. Aí, detalhe. Precisa de dados do porto ou aeroporto de origem e porto e aeroporto de destino. Tá? Aí vem os HS codes aqui. Por sinal, nessa invoice eu já deixei o HS code conforme o que o japonês entende. Tem uma outra numeração que a gente chama de NACS number, que isso daí depois eu vou ensinar vocês na hora que for falar de despacho aduaneiro, que quando você vai fazer o despacho, para cargas acima de 200 mil ienes, você tem que usar um número a mais. É como se fosse um 10º número no HS Code. E esse número a mais, você vai achar em um site específico ou no livro da alfândega, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se vai custar 200 mil a mais ou não? Você vai ter que pegar o valor e cambiar pelo dólar do dia ali para saber quanto que tá dando, tá? E aí você vai colocar. Então, por exemplo, imagina que um desses aqui está passando de 200 mil ienes pelas contas ali. Então, esse 620449,200, eu usaria, por exemplo, o NACS number 1, se fosse acima de 200 mil, ou uso a letra E, se é abaixo de 200 mil. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois. Então, HS Code tem que ter, descrição do produto, preço unitário, quantidade e total do total total do valor, né? De cada um dos produtos.
Isso já sabendo que é FOB, então eu vou ter que declarar o valor de transporte que eu paguei. Então, vamos supor, 100 mil ienes. Eu vou ter que escrever lá, FOB, valor de transporte, 100 mil ienes. Tem seguro? Não tem? Não, não tem. Ou tem. Se tiver, tem que botar o valor do seguro. Então, são informações que você tem que ter e tem que constar normalmente aonde? Na invoice. Na invoice, se fosse um CIF, por exemplo, o valor do frete já está aqui na invoice. Tá? Essas informações que eu passei para vocês agora são informações obrigatórias. Se faltar uma delas, você não consegue, porque todas essas informações que eu comentei com vocês vai para dentro da declaração. Então é obrigatório ter. Até porque na hora que o fiscal for fazer a liberação, ele vai pegar a invoice versus a declaração que você fez e vai fazer como se fosse uma cariação de documentos. Ele vai olhar se o que você declarou está condizente com o que está na invoice. Se não tem nada errado, se não tem valor errado e assim por diante, tá? A invoice é o primeiro documento. Segundo documento, packing list. Packing list é a listagem de tudo aquilo que você tem dentro da mercadoria. Por que eu resolvi usar esse packing list, tá? Eu resolvi usar esse packing list por um motivo. Eu tenho dois tipos de produtos aqui que eles utilizam unidades de medidas diferentes. Então, um exemplo. Aqui eu tenho várias roupas. Roupas é por unidade. Então eu tenho lá 39 caixas com X unidades de roupa. Porém, eu tinha um segundo produto que era caixa de papelão. Produtos à base de papel não é por unidade, é por peso. Então, se eu não tivesse o peso aqui e eu tentasse usar unidade, eu não conseguia fazer a declaração. Daí a importância do exportador ter essa noção, tá sabendo disso. E o importador saber também, porque se o cara errar, você vai falar, amigão, eu preciso. Tudo bem, a invoice está em unidade, não tem problema. Mas eu preciso do peso desse negócio, cara. Porque se você não me der um peso separado, eu não faço a declaração. Porque você não vai declarar unidade, você vai declarar peso. Entendeu? Tranquilo? Próximo documento. Airway Bill. Airway Bill é o AWB que a gente chama, ou documento de embarque aéreo. Tá? Esse documento aqui ele tem que ser apresentado junto com a invoice e junto com o packing list. O interessante do Airway Bill ou do BL, por exemplo, no caso que eu vou mostrar para vocês depois, é que as informações todas que tem nele tem que estar condizente com a invoice. Então, por exemplo, importador, exportador, aqui está o agente de carga, aqui ó, de onde saiu, para onde estava indo, Incoterm, FCA, tá tudo aqui. Aqui ó, foi o câmbio que foi utilizado, beleza? Aqui ó, destino Nagoya, peso total 147 quilos. Qual que era a taxa? 4,35. Hoje eu tenho uma taxa de 2,80, né? Valor total e aqui vem, ó, dizendo que contém roupas, tal, não sei o que lá, invoice número tal, DUI e os HS codes que constam na invoice. Isso tudo tá no AWB. Quando você. E aí, no caso do AWB, vem os valores do frete. Então, esse frete total de $745, tá? Com a taxa do agente de carga. O que é interessante? Quando você faz um embarque aéreo, a carga chega, eles vão te ligar ou te mandar um e-mail com a cópia do AWB para você fazer o pagamento do frete de repente. Ou se você já pagou o frete com a carga, te dando um endereço onde você vai retirar o original. Por quê? Porque no original vai ter um carimbo escrito assim: Delivery Order. É este documento que você vai ter que apresentar na alfândega e no armazém na hora que for retirar a carga. Sem esse documento, você não retira a carga. Você pode até ter liberado a alfândega, mas no armazém você não tira a carga, sem o delivery order. Porque esse carimbo mostra que você já pagou o frete e a armazenagem e tudo aquilo que precisava. Tá? Esse aqui é para o transporte aéreo. Esse aqui é para o transporte marítimo. Informações que tem que ter nele. Esse aqui é o BL, Bill of Lading. LMK, tal, exportador. Aqui é o importador. O nome da empresa de agenciamento de carga, tá? Aqui as informações, 5 pallets, tal, toda a informação referente ao container.
Ó, aqui, ó, tá escrito, ó, NCM. Ou seja, o HS Code do produto tá aqui. Tipo do frete, pré-pago. Aqui, ó, prepaid. Tá escrito aqui. No anterior, tava escrito o quê, ó? FCA. Se tá escrito FCA, automaticamente eu já sei que vai ser pago no destino. Não preciso nem estar escrito nada. No BL não tá escrito CIF, não tá escrito nada. Então ele coloca como prepaid. Aí ele coloca aqui, ó, tipo do transporte, FCL, porque foi um container full contratado, tá? Qual que é a diferença desse aqui pro AWB? O BL não vem com valores. Não tem o preço do frete aqui. Então ele vai ter que constar na invoice, tá? Quando a gente vai fazer a liberação da carga marítima, ela muda um pouquinho. Eu não tenho que apresentar o BL. Na carga marítima, eu apresento este documento aqui, ó, o Arrival Notice. Ele é um substituto para o BL. Por que substituto? Porque ele consta todas as informações do BL com uma diferença. Tá vendo que tem um monte de número aqui? Esse monte de número aqui é, por exemplo, são taxas portuárias que esse cliente pagou. Esse Arrival Notice aqui, para vocês terem uma ideia, é de uma carga LCL, não é uma carga container full, tá? Então ele tem aqui, por exemplo, ó, as informações que ele tem. CFS Charge, Container Freight Station, que isso aqui é a movimentação de carga, 32.000 ienes. THC, movimentação do container, 15.000 ienes. BAF, por ser LCL, e assim vai. Dock Fee, não sei o que, não sei o que. Dry Age, que é o transporte rodoviário do container da área portuária para o armazém que vai separar essa carga. E aí, por último, aqui está escrito aqui, ó, Ocean Freight. Ou seja, esse aqui é um Arrival Notice de uma carga em que o cliente está pagando o frete quando a carga chega. Então, a carga chegou, eles vão me mandar esse Arrival Notice. O Arrival Notice, ele tem, se você, aqui embaixo, até depois quando vocês pegarem o documento, baixar o documento lá, o material, vocês vão ver bem esse documento. Tá aqui embaixo tem os dados bancários onde tem que ser feito o depósito desse valor. Uma vez que você fez esse depósito, eles vão te entregar este outro documento aqui. Este aqui é o Delivery Order. Quando você tem um Arrival Notice carimbado, você tem um Delivery Order. Tanto que esse aqui, ó, Arrival Notice Freight Bill. Aqui eles mostraram aqui, ó, tudo que estava sendo cobrado, qual foi o valor total da cobrança? 265 mil. Mas, 137 mil, desculpa. Só que é o seguinte, eu já paguei, então eles carimbam em cima e eu uso este documento para poder entregar, para poder fazer a liberação. Este documento em específico, ele tem uma parte aqui que está escrito o seguinte, ó, GO-less, ou seja, é uma carga sem delivery order. Não existe um documento chamado delivery order. Eles pegam simplesmente o arrival notice e carimbam. Quando ele tem o delivery order, vai vir um documento igualzinho o anterior, igualzinho esse aqui, só que em vez de estar escrito arrival notice, vai estar escrito delivery order em cima. E sem os valores que você gastou. O que é importante vocês saberem tanto do caso do frete marítimo quanto do frete aéreo? Vocês estão vendo esse número aqui em cima, ó? Você tem dois números, 160, aqui, 71779875, e tem o HAWB S tal, tal, tal. Tá vendo que tem duas numerações? Tá. Esse primeiro número aqui, o número da direita, tá? O 160, ele é o número do AWB. Ou eles podem colocar como MAWB, que é o Master AWB. Ok? Nem sempre você vai usar o Master. Por quê? Porque isso aqui é a demonstração que a companhia aérea fez um AWB, só que a minha carga compartilhou de talvez outros fretes da mesma agente de carga. Então ele faz uma segunda numeração, que é o House AWB. Então você tem o Master, que é da carga inteira. Você tem o House, que é de cada uma das cargas. Então, provavelmente, baseado pelo que eu estou olhando este documento,
existia uma carga enorme, de repente a carga inteira do avião foi sobre um AWB só que os agentes de carga fizeram houses AWBs. Então, para cada carga teve um número diferente. Ah, tudo bem, Celso, mas qual é o número que eu vou utilizar na alfândega? Se for no aéreo, você vai usar o house. Nunca esse aqui. Sempre esse aqui. Às vezes, vem até indicado aqui nesse campo de notificação qual é o número que você vai usar para fazer a liberação. Porque o começo da liberação aduaneira, para você iniciá-la, esse documento, a partir da hora que você tem ele liberado para você, quer dizer que já foi registrado no sistema alfandegário. Então, quando você for iniciar o processo de declaração, você vai digitar este número aqui. Não é o número da invoice, não é nenhum dado da invoice, é o número do conhecimento de carga. Então, você consegue achar a sua carga no porto pelo número do conhecimento de carga. Isso aqui é no aéreo. No marítimo, ele muda um pouquinho. Você está vendo aqui, ó, BL, esse aqui, ó, BL number. Quando eu for fazer o despacho aduaneiro dessa carga, eu vou usar esse número aqui, que é o número do BL. Ah, Celso, mas no Arrival Notice, só para vocês entenderem, ó. No Arrival Notice, tem dois números, cara. Aqui, ó. Ocean BL, FBN, bababá. FBN normalmente é da Hamburg Süd, da Maersk. Aí você tem o HBL, que é o House BL. Como essa carga aqui é uma carga LCL, ou seja, no mesmo container tem diversas cargas de diversos compradores diferentes, cada comprador tem um House BL. Então eu vou usar o número de baixo. O interessante disso é o seguinte: quando você chega na alfândega marítima e você, diferente da alfândega aérea, na alfândega aérea, quando você vai direto pro computador e começa a mexer, fácil. Terminou, apresenta e tá tudo bem. Na alfândega marítima, não. Você primeiro apresenta os documentos, eles vão pegar os documentos, vão baixar, vão entrar, dar entrada no sistema e vão imprimir uma folha com o número que você vai utilizar, que normalmente é o número do House BL. Eu sei que é meio complicado, mas logo vocês pegam, relaxa. Quem for trabalhar com importação, logo consegue resolver isso, tá? Uma vez que você fez isso, pegou o House BL e colocou lá, você você começa a sua declaração. Lado interessante disso aqui. Esse aqui é o Arrival Notes. Quando você tem aqui, por exemplo, o Delivery Order normalmente é enviado pela empresa que detém a sua carga. Então você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Tá escrito, eu sei que deve estar difícil para vocês verem, mas tá escrito assim, ó, Place of Delivery, Nagoya Aichi. E tem um endereço e tem um código aqui, ó, 5EWK4. Esse 5EWK4 é o código do armazém onde está essa mercadoria. Então, quando você vai fazer a declaração, por exemplo, você precisa confirmar esse código na declaração. Porque isso vai sair na declaração. Vai sair no documento que você imprimir. Então, quando vocês pegarem, por exemplo, quer ver? Deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu acho que eu tenho uma fácil aqui. Aqui, ó. Nossa, essa aqui é grande, hein? Vou tentar mostrar um negócio para vocês. Vamos ver se dá certo, porque depois, mais para o final, a gente vai ter as folhas dessa para apresentando por slide, mas eu quero mostrar isso para vocês agora. Deixa eu só pegar a folha correta aqui para não para começar do começo, né? Deixa eu botar de volta aqui. Isso aqui é uma declaração que eu fiz, que ela tem 6 páginas. Cada página tem em torno de 4 a 5 produtos, tá? Então, assim, ó. Eu vou aumentar aqui bastante a câmera para ver se vocês pegam. Opa. Ai, não vai dar. Ah, não vai dar, vai ficar muito longe. Muito perto não dá para ver. Não vai dar para ver. Eu vou apresentar para vocês depois esse documento certinho, então. Mas esse documento aqui, até porque você vai ter uma foto desse documento para vocês depois. Mas nesse documento aqui, por exemplo, se você olhar as informações que tem nele,
são exatamente todas as informações de todos esses documentos anteriores que eu mostrei. 100%. Tá? Então, nome do importador, nome do exportador, endereço, tal, número da WB, em que lugar que está, aonde chegou, qual que é o valor, por exemplo, qual que é o peso. Aí eles vão calculando qual que é o câmbio do dia na alfândega, por exemplo, qual que é o BPR. BPR é Basic Price Range. Então, assim, o Basic Price Range, ele é a baliza de preço. Então, por exemplo, se você tem um produto que está muito barato, vai acusar no Basic Price Range, que na realidade nem o fiscal da alfândega sabe como é que o computador calcula isso, mas o computador automaticamente confere e vê que está muito abaixo. Dependendo do quanto abaixo do preço de mercado ele estiver, automaticamente você vai ter uma multa em cima disso. Isso daí, por exemplo, é caso de lei antidumping. Não sei se já ouviram falar nisso. Então, por exemplo, eu não posso importar um produto pelo preço que eu quiser, nem posso exportar um produto pelo preço que eu quiser. Existe um controle de preço. Então, um exemplo. Se o custo de fabricação de uma camiseta no Japão é de 300 ienes, tá? E eu vou lá e importo uma camiseta por 20 centavos de dólar, calculando, vai, 20 centavos, vamos falar, um dólar daria 140 ienes, não ia estar tão ruim, mas vamos supor que seja, sei lá, 50 centos de dólar, a 70 ienes uma camiseta. A diferença do custo dela de importação para o custo local de produção é muito grande. Então eles vão te cobrar uma multa para chegar próximo ao basic price range, ao preço ideal ali. Então, que, por exemplo, não vai chegar a 300, mas provavelmente eles vão te cobrar uma multa para que a peça chegue a 220, por exemplo, 250, dependendo da coisa. Então é aplicada uma multa, você só tira de lá depois da multa. Em contrapartida, na exportação funciona da mesma forma. Então, por exemplo, eu quero exportar um produto. Vamos imaginar um produto aqui. Sei lá, tem um chá no Japão, que ele custa Ryakuen. Aí eu descubro que se eu vender ele para os Estados Unidos, eu posso vender ele por 1.000 ienes. Pô, vou exportar por 1.000. Não vai, não. Porque isso pode ser considerado lavagem de dinheiro. Aí você fala assim, mas Celso, o que tem a ver uma coisa com a outra? É aí que tá, tem tudo a ver. Uma das formas de se lavar dinheiro é justamente o quê? Você pegar, por exemplo, um produto, eu chego para você, chego para o Bruno, por exemplo, e falo assim, Bruno, eu tenho uma grana aqui no Brasil que eu preciso dar um jeito nela. Eu quero mandar para o Japão. Vamos fazer um esquema aqui? Eu vou comprar de você um produto, tá? Para ficar num valor menor, eu preciso dar um jeito nesse dinheiro. Só que é o seguinte, você pega qualquer coisa aí e me vende, pega a camiseta aí e me vende por 100.000 ienes cada uma, pega 10 camisetas por 100 mil e me manda que eu vou te pagar 1 milhão de ienes. Quando isso passar pela alfândega, a própria alfândega vai olhar e falar assim, não, não, não. Não é de marca, é lisa. Ué, peraí. Não é uma marca vendendo, é uma camiseta qualquer, é uma camiseta da Uniqlo. Ué, então eu, como alfândega, vou procurar o site da Uniqlo e vou verificar e vou falar, pô, peraí. Lá no site da Uniqlo, porque eles fazem isso, tá? Lá no site da Uniqlo, ela custa 1.000 ienes. O cara tá vendendo cada uma por 100 mil. Peraí, isso é lavagem de dinheiro. Eles podem considerar que é lavagem de dinheiro. Então, quando o preço da mercadoria ficar alto demais também, eles barram a exportação. Eu já tive um caso de uma exportação barrada por esse motivo, que eu tive que fazer o acerto depois, que foi assim. Eram pedras dessas semi-preciosas e o cara tinha comprado uma turmalina no meio. Até aí tudo bem, turmalina é um pouco mais cara. Só que o que que o fornecedor fez quando ele mandou o preço? Como é tudo por quilo, ele fez um apanhadão, dividiu tudo mais ou menos numa média do mesmo peso, e os preços ficaram meio dispares. E a gente falou, pô, essa turmalina tá parecendo cara demais. Não é o valor que a gente pagou se pegar pelo peso, tem alguma coisa errada. Tá bom, foi feita a nota assim, eu tenho que fazer a minha nota baseada na nota que o fornecedor fez. Fiz a nota de exportação. Quando bate na alfândega, a alfândega olha, volta para trás e fala: Ó, por que essa pedra tá tão cara? Aí o que tinha acontecido?
A turmalina tinha aumentado de preço em decorrência do peso e outras pedras tinha caído o preço. Porque o valor dessas outras pedras foi transferido para essa turmalina. Então a gente teve que voltar para trás, pedir correção de nota fiscal do fornecedor para a gente refazer a nossa nota e poder seguir com a carga em frente, porque senão não ia passar. Porque aí automaticamente eles, como tudo para a alfândega, existe uma média de preço de mercado, automaticamente eles não vão aceitar que você faça de qualquer jeito. Você pode maximizar seus ganhos, mas não pode maximizar seus ganhos a ponto que seja, assim, pô, impossível uma camiseta Uniqlo ser vendida por 100 mil ienes. Se fosse uma Gucci, compreensível, mas Uniqlo não. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tem, deixa eu perguntar. Você fala assim, ah, a carga segue em frente. Segue em frente da onde? Ela para ainda no país? Tipo, que nem do Brasil, tá? Para. Não, Se não chega nem em sair, então. não sai do país. Sabe, teve uma época, não sei se vocês acompanharam, o pessoal que mexe com esse pessoal de transportadora e etc. Ô, boa noite, Carol. O pessoal que mexe com esse pessoal de transportadora, teve uma época que as transportadoras, Box Brasil, esse pessoal, tava dando umas desculpas de que a carga não estava embarcando. Não, porque não está embarcando, está atrasado, não sei o que lá. Não era. As cargas estavam sendo barradas na exportação. Aí você fala assim, mas Celso, por que que barraria uma carga pessoal na exportação? É justamente aí o ponto. Se você, por exemplo, é uma empresa, que nem Box Brasil, vamos dar um exemplo da Box Brasil. A Box Brasil, ela era uma exportadora, uma importadora exportadora, que se utilizava da conta dela na DHL ou na FedEx para fazer transporte. Qual que é o problema nisso? Importador exportador, ele é uma empresa de prestação de serviço de compra e venda internacional. Ele é trading. Ele não é transporte. E detalhe, pela legislação brasileira e japonesa também, você não pode ser trading e transporte ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro. Por quê? Porque existe conflito de interesse. Aí você fala, mas por que conflito de interesse? Imagina a situação. Eu sou um importador exportador, que eu dependo de clientes que queiram importar e exportar, concorda? Se eu tenho uma transportadora prestando serviço para esses caras, eu passo a ter informações privilegiadas no mercado de clientes e fornecedores que eu não deveria ter, porque é informação de concorrentes meu. Então, eu não posso ser importador e exportador ao mesmo tempo, e transportador ao mesmo tempo. Só que a Box Brasil fazia isso. Então, o que ela fazia? E esse era um dos motivos da carga da Box Brasil vir para o Japão em nome dela. Então, vinha lá o niche, importação e exportação, no nome da Érica. Então, o que acontecia? Chegou um momento que a Box Brasil começou a ter muitas cargas barradas na exportação. Por quê? Porque a alfândega começou a reparar o seguinte: pô, você é uma importadora e exportadora e você ganha dinheiro mandando presente e amostra? Que jeito? Então, toda hora eles tinham que dar uma mudada. Então, o que que eles faziam? Quando eles começavam a ter problema com a DHL, eles mudavam para a FedEx. Ah, porque a FedEx agora é novo. Quando ele começava a ter problema com a FedEx, mudava para a UPS. A UPS foi a primeira a perceber o problema. O que que ela fez? Cortou a conta da Box Brasil. Porque o que ela fazia era ilegal. Então, qualquer carga na exportação, se não for feita da forma correta, pode ser barrada antes de sair. Antes de sair. Então, um exemplo. Lembra que eu falei? Ah, se eu for exportar cosméticos, por exemplo, logo eu tenho que ter a licença de revenda. Vamos falar, exportação convencional. Não estou falando, imagina, se você falar assim, ah, eu abri uma loja online de cosmético, você não precisa de licença para isso. Ah, tem gente lá do Brasil me pedindo, Celso. Eu estou mandando direto para o consumidor final, em tese você não tem problema nenhum em fazer isso. Faz parte do negócio. Não precisa de uma licença específica. Agora, se eu resolvo vender cosmético e mandar em volumes grandes para uma terceira empresa, aí eu preciso da licença. Então, se eu não tenho a licença, o que que vai acontecer? Na hora que eu chegar na alfândega para declarar a minha exportação, eles me pedem a licença, eu não tenho, eles falam, não, não vai exportar. Vai ficar parado. Então, eles barram. É o que a gente chama de canal vermelho na exportação. Acontece com uma certa frequência?
Por incrível que pareça, sim. Tá? Mas acontece normalmente para o pessoal que está tentando dar algum tipo de jeito. Ok? Porém, exportação é o que eu falo, é muito mais tranquilo de se fazer do que a importação. Porque a exportação não exige tanto da legislação. É mais processos físicos, como logística, tudo isso é feito pela exportação. Agora, o importador ele tem que conhecer muito da legislação, porque ele tem que adequar aquela mercadoria à legislação local, à legislação em que ele está. Daí a preocupação, por exemplo, quando a gente trabalha com exportação, de quando vai vender produtos para outros países. Então a gente já avisa o seguinte, ó, eu tô te vendendo esse chá. Você já fez todas as verificações do chá? Você precisa de algum documento específico? Ah, não, não preciso. Eu vou te mandar o chá. Se por acaso esse chá der um problema, eu não vou permitir a devolução da mercadoria, porque isso não é problema meu. Então, a questão do importador e exportador sempre bate em cima disso, porque quem vende para você não tem obrigação de saber as regras do país que você está. Então você imagina, você resolveu comprar um negócio lá nos Estados Unidos, um americano não é obrigado a saber se o Japão permite ou não trazer Cheetos. Ele não tem obrigação de saber disso. Quem tem que saber disso é quem vai importar. Daí a importância de conhecer a legislação. Se você, na posição de exportador, conhece um pouco da legislação e pode ajudar, que é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, melhor ainda, porque você vai mitigar um erro ali que pode causar um prejuízo para o seu cliente e ele, tipo, de repente é aquele dinheiro que ele vai importar uma vez e nunca mais vai importar. Para mim, como exportador, isso não é algo interessante. O interessante é que ele continue comprando com frequência. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Pode falar, aproveita para abrir, porque hoje a gente vai parar exatamente nos documentos para a gente dar andamento amanhã. Ah, não, vou falar dos conhecimentos gerais também. Vou aproveitar. De uns termos de conhecimento geral. Mas alguma dúvida sobre documentação? Pode perguntar. Documentação é padrão. Inclusive, gente, ó. Ah, inclusive, deixa eu já conversar aqui. Mirelle, eu já vou te pedir desculpa antecipado. Eu acabei não mandando e-mail para você e tem um e-book que eu tenho que te mandar. Todo mundo recebeu esse e-mail com o e-book, não recebeu? Vocês chegaram a ver? Alguém abriu o e-mail? Eu Tem um nunca abri e-mail. Não, então tá aí, ó. Tem um e-book que eu mandei para todo mundo. Esse e-book, ele tem, até da Mirelle eu tenho que mandar. Esse e-book, ele é como se fosse um guia. Ele tem todas essas informações que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, quais são as informações obrigatórias da invoice? Justamente para quê? Pô, me surgiu uma dúvida, eu não sei o que fazer, eu vou lá e olho invoice. Ah, nome do importador, isso. Eu não tenho como errar, tá? Ao mesmo tempo, tem as informações, as terminologias em japonês, algumas, porque nem sempre o japonês entende o inglês. O mundo inteiro entende, só o japonês que não. Então é meio complicado esse sentido, tá? Aproveitando que a gente está falando de japonês e inglês, existem alguns termos internacionais que são de uso global, uso universal, vamos colocar assim, Conhecimento geral. que são termos que ditam regra com relação a algumas multas quando a gente vai trabalhar no comércio exterior. Então, nós temos dois termos que são relacionados a tempo, muito utilizados, que é o deadline e o free time. O que é o deadline? Deadline é tudo aquilo que tem a ver com prazo. Então, um exemplo. Dos mais corriqueiros. Você pode ter o deadline de pagamento. Um exemplo. Deadline de pagamento da invoice. Normalmente uma invoice tem validade de 7 dias. Ah, Celso, eu paguei no 10º dia. Não avisei o exportador. O que vai acontecer? Se o câmbio mudou, o exportador não se responsabiliza. O dinheiro que chegar lá é o dinheiro que vai usar. Se chegar menos, beleza. Se chegar mais, melhor. É isso que vai acontecer. Então, esses 7 dias é o período em que o exportador está garantindo aquele câmbio naquele valor para você. Tá? Então, só que assim, esse não é o deadline não é mais usado não é tão usado nesse sentido. Ele é muito usado nas cargas. Então, por exemplo, deadline do booking do meu navio. Então, eu tenho um prazo, eu tenho uma data limite para confirmar o booking da minha carga. O booking, o que é? A reserva no navio, por exemplo. Ou confirmar a reserva no avião.
Então, qual que é o booking qual que é o deadline do meu booking, por exemplo? 3 dias antes de fechar o booking. Então, a data limite do booking é daqui 3 dias. Então, eu tenho que fechar tenho que confirmar essa carga no máximo até hoje. Nós temos o deadline de embarque. O deadline de embarque é complicado porque ele gera multa se você errar. Então, normalmente, qual que é o deadline para um FCL? De 5 a 3 dias antes da data de embarque. Então, numa data específica, vamos supor, hoje é dia 22. No dia 17, até dia 17, um exemplo, ou até dia 19, vamos falar assim, eu tenho que entregar o meu container ou a minha carga desembaraçada, com despacho aduaneiro feito, dentro da área de embarque. Ah, Celso, mas como eu sei, eu posso entrar lá qualquer dia? Não, essa carga tem que estar preparada, porque no dia, vai ter 2 dias normalmente que o terminal de embarque vai abrir o que a gente chama que é um gate, abertura de gate. Ele abriu o gate, você vai ter fila de caminhão para entrar lá dentro, porque são prazos específicos para você entrar lá. Fechou o gate, você não entrou com a carga, você vai intercorrer numa multa, que nós chamamos, que está aqui embaixo, inclusive, de detention. Essa multa essa multa ela é cobrada de duas formas. Uma, porque você não vai embarcar, ou seja, o navio vai seguir viagem com uma carga a menos. Duas, vai ser cobrado uma taxa de mais ou menos de 200 a 300 dólares por dia de utilização do container como armazém. Aí você fala assim, pô, mas esse valor é o cara só embarcar de novo. Aí que tá o X. E se seu embarque demorar 20 dias? 20 dias vezes 300 dólares dá 6 mil dólares. De repente, o lucro que o cara tinha naquela carga foi pro buraco com multa. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. E aí não foi um caso de detention. Eu tive 2 casos desse. Tive um caso de detention que foi por causa do despachante que errou um documento. Aí o despachante pagou a diferença. E eu tive um outro caso que não foi detention, que foi assim. Eu tinha 2 containers que a gente mandou estufar na fábrica, desceu com ele para o porto, porque o terminal avisou, olha, gate aberto até amanhã, tal hora. Descemos com a mercadoria, porém, nesse meio tempo, o terminal teve o aviso do atraso do navio. Eles fecharam o gate. E ficou, todo mundo que não conseguiu entrar ficou lá fora. Não tinha como tirar o container de cima do caminhão. Eu tive que pagar 2 dias de estadia para os caminhoneiros, 10 mil reais. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, mas tem que tentar ser evitado. Mas acontece. Não tem o que fazer. Tá? Quantas vezes aconteceu isso com você, Celso, em todos esses anos? É o que eu falei, 2 vezes. De não sei quantas mil cargas, 2 vezes. Mas aconteceu. Então foram 2 vezes que eu tomei um certo prejuízo. Isso a gente está falando do deadline. Nós temos, dentro do deadline, nós temos a questão do free time. O que é o free time? Free time é assim. Eu vou embarcar uma carga. Aí eu resolvo fazer o serviço dentro de um terminal. Então eu vou estufar o container, retirada do container vazio para poder transportar, o transporte dos caras, tudo paletização naquele local. Como eu vou fazer negócios naquele armazém, naquele terminal, ele vai me dar, por exemplo, um free time de 15 dias de armazenagem. Por quê? É o tempo previsto para embarque. Se o embarque atrasar e passar de 15 dias, ele passa a me cobrar um valor diário de armazenagem, por exemplo. O free time ele também é usado para devolução de container. Então, container chegou aqui no Japão, por exemplo, ou carga aérea, não importa. Chegou a carga aqui no Japão. Todo armazém ou porto te dá um período de free time. Se é no porto e você contratou um container todo, ele vai te dar um free time para um tempo médio de 7 a 10 dias para você tentar liberar essa carga e tirar a carga do container. Você fala assim, mas por que ele quer que eu faça isso? Porque esses 10 dias, se ultrapassar o free time que ele te deu, ele vai começar a te cobrar uma outra multa que nós chamamos de demurrage. O demurrage, ele é uma multa relacionada à não devolução do container vazio no prazo pré-estipulado. Isso gera uma multa também de 200 a 300 dólares por dia.
Então não é uma boa ideia deixar isso acontecer. Aí você fala, tá bom, Celso, mas se atrasar a liberação, o que que eu faço? Eu percebi que tá chegando próximo, vamos supor, ele me deu 10 dias. Chegou no terceiro dia, eu já sei se vai liberar ou não. O que que eu vou fazer? Não vai liberar? Eu tiro o container de lá, peço permissão para a alfândega, tiro o container de lá, levo para um outro armazém alfandegado, libero a carga e mando o container embora. Aí você fala assim, mas por que que você faria isso? Por um motivo. O custo de armazenagem por pallet é mais barato do que o preço da diária do demurrage. Então, se é para eu gastar dinheiro, que eu gaste menos. E aí eu vou lá e vou colocar no armazém. O free time no aéreo, ele funciona normalmente com uma média de 3 dias. Porém, eu tenho uma reclamação forte para fazer com relação a isso. Porque assim, imagina o seguinte, o free time do aéreo ele começa a contar a partir da hora que a carga chega aqui. Então, vamos supor, chegou em Chubo aqui no armazém, no aeroporto de Nagoya, ou Narita, não importa. Chegou no aeroporto, descarregou a carga. Entrou no armazém alfandegado, a companhia aérea vai avisar o agente de carga que vai me avisar. Qual é o problema disso? Se eu pegar cargas que vêm do Brasil, normalmente elas desembarcam em Nagoya ou em Narita. Em Nagoya, normalmente chega aqui por volta das 2 da tarde. Em Narita, quando vai para Narita, em média de 11 da manhã. O problema é que essa carga chega lá e o agente de carga não te manda a documentação no mesmo dia. Então você já perde um dia. Aí beleza, perdi um dia. Ele me manda no dia seguinte. Ele me mandou no dia seguinte, eu tenho que pagar isso. Então, eu paguei no dia seguinte e pergunto: olha só, quando que eu posso buscar o original? Ah, e hoje talvez não dê, porque dependendo do horário que ele te mandar, tem horário para fechar. Então, me mandou 3 da tarde. Paguei, não vai dar tempo de buscar. Vou buscar no dia seguinte. No dia seguinte acabou meu free time. Então, raramente, cara, para ser sincero, eu nunca consegui ficar isento de custo de armazenagem no aeroporto em decorrência do atraso da entrega de documento deles. E é uma coisa que não é culpa nossa, é culpa deles. Mas ainda assim é cobrado. Tá? Então, o negócio é conseguir ter uma boa relação, que nem eu tenho uma boa relação com os meus agentes de carga, que normalmente eles me ligam que no estação, tal. Ó, tô pagando agora. Ó, se você vier até às 6 da tarde, eu libero o documento para você. Então, normalmente eu pago e no mesmo dia eu retiro. Ainda assim, eu acabo pagando a armazenagem. Tá? Então, assim, o deadline e o free time, eles estão ligados diretamente ao detention e ao demurrage. Tá? O detention você usa basicamente só na exportação e o termo demurrage você pode usar tanto na importação quanto na exportação. Porque, por exemplo, eu vou exportar um produto. Peguei um container, por exemplo, não estufei no período certo, não entreguei, eu posso considerar como um atraso na entrega desse container. Então aí não foi que eu não foi só que eu não cumpri o deadline. Eu usei o container ali, ou de repente eu não estufei o container, larguei ele lá no terminal até segunda ordem. Pô, peraí, se não está usando, os caras vão lá e vão te cobrar uma multa, tá? Por quê? Porque o container não é cobrado de você, como eu comentei antes. O container é o equipamento que a gente usa para embarcar no navio, só isso. Ok? Termos de carga e descarga. O vanning e o devanning. O vanning, o japonês chama de baningo, que é a estufagem do container. Então, se você vai exportar um produto, você vai depender da paletização. Então, você vai falar colocar no pareto, ele vai entender. E quando você vai falar para colocar no container, você vai falar baningo, ele vai entender. Se você vai falar para fazer a desova, é debaningo, que aí é retirar de dentro do container, tá? Lembrando que esses tipos de serviços aqui são as multas e esses serviços aqui são serviços que são cobrados pelos armazéns. Normalmente, para você fazer um pallet, eles te cobram uma média de 15 mil ienes, é mais ou menos isso, tá? O serviço portuário japonês, serviço assim, o serviço em si é mais barato que o Brasil, mas o serviço de armazém, que é transferência de carga, esse tipo de coisa, é mais caro. Aqui é mais caro, porque o japonês não é muito chegado nesse tipo de trabalho. Então, eles preferem que você já mande a carga meio que pronta, paletizada, tem tudo isso.
Pra você ter uma ideia, teve um japonês. Se eu mandar carga solta para cá, por exemplo, caixa batida que a gente chama, né? Então, em vez de estar paletizado, eu colocar as caixas soltas dentro do container para caber mais caixas, e se você for contratar um japonês, uma equipe japonesa para fazer essa desova, meu, é caro pra cacete. Não compensa. Então, por exemplo, toda a carga que eu mando vir para cá, eu mando vir paletizada para não ter esse custo excedente. Carrega menos, mas compensa, tá? Dúvidas? Vocês são a turma mais quieta que eu já tive até hoje, sabia, né? Você tá me ouvindo, Celso? Tô ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, todas essas taxas Hum. do porto, de estufagem, desova, tem que constar na nota, no invoice, Não. Isso aí é separado. Não, a gente embute no produto. Isso faz parte do custo do produto. Ah, Daí, não sei se vocês lembram que eu acho que eu comentei isso ontem. Qual que é o maior erro nosso? Quando a gente olha o produto a preço de mercado interno no outro país. Lembra disso? Porque ele nunca vai Uhum. sair no preço, naquele preço. Por quê? Eu vou ter uma série de serviços embutidos ali. Então, vamos supor que eu tenho um produto saindo dos Estados Unidos por US$ 10, tá? Mas peraí, esse é o preço do produto. O quanto vai custar o transporte até o armazém? Quanto vai custar a estufagem desse container? Quanto vai custar o despacho aduaneiro? Tudo isso eu junto e coloco dentro do preço do produto. Então, ele vai deixar de ser 10 para virar 12. Você entendeu? Em decorrência desses serviços, tá? Por isso que, por exemplo, DHL, FedEx cobra tão caro, porque eles fazem esse serviço já embutido no pacote do transporte, por isso que é muito caro. Se você pegar, por exemplo, fazer um comparativo de serviços de carga courrier, que é a DHL, FedEx e assim por diante, e serviços da carga geral, os serviços carga geral são mais baratos pelo volume. Porque como o volume é maior, você consegue diluir esse custo dentro desse volume. Agora, a FedEx já não. Existe um tipo de transporte da FedEx que eles não entregam. Eles não entregam na tua porta. Porque aí você vai ficar com a opção de você fazer o despacho ou não, que se chama GAF. Isso daí, esse tipo de transporte, ele é oferecido só para exportadores. Então, se você é um exportador, você pode utilizar. Só que é um serviço assim, você tem que paletizar o produto e entregar para eles paletizado, num pallet. Então, você vai ter um gasto de paletização na média de R$ 400, tá? Paletizou, mandou. O GAF, para vocês terem uma ideia, é assim, aí eu vou falar de mim. Eu tenho um transporte carga geral a US$ 2,80 por quilo, tá? Eu tenho transporte carga geral da FedEx por US$ 5,30. E eu tenho o GAF da FedEx por US$ 1,90. Aí você fala assim, mas tudo bem, Celso, por que você não faz pelo GAF? Justamente, a FedEx é altamente desorganizada em carga grande. É avaria, é uma desgraça. Se você quer perder carga, é meter na carga geral da FedEx. 2, o GAF no Japão, ele só chega em Tóquio, só chega em Narita. Então eu teria que sair daqui de Aichi para buscar a carga em Narita. Não compensa. Compensa eu pagar US$ 1 a mais, 90 centavos a mais e trazer para cá. O GAF, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras entregam na porta do cara. Só que é aquela história. Ah, fiz um pallet lá de cachaça. Teve caixa lá em cima da cachaça que a cachaça quebrou, cara. Então você toma um prejuízo. Quais são os riscos do prejuízo? Você entendeu? Então a gente tenta não usar muito a FedEx nesse sentido. Fora que às vezes eles demoram muito para algumas coisas. Por exemplo, uma vez eu fiz um teste da FedEx vindo para cá para ver como é que ficava a diminuição de custo. Porque o frete que eles ofereceram para minha empresa era muito bom. E eu falei, vou mandar vir FedEx. Meu irmão, uma carga que eu recebo em 5 dias aqui, libero em 30 minutos. A FedEx demorou 15 dias para me liberar. Isso porque eu estava ligando para os caras e falando, meu, cadê minha carga? Não, que na estação, eu queria saber esse documento, assim, esse produto tal. Não, esse produto é isso é isso. Ah, não, beleza, a gente está terminando aqui. Pô, 15 dias para me entregar depois que tinha chego aqui, cara. Então, assim, não é o métier dos caras, então é melhor deixar quieto. Assim, não vou trabalhar.
Não vou fazer via FedEx porque não é o métier deles. Se é para os Estados Unidos, até o negócio anda um pouquinho melhor. Agora, quando vem para Japão, que você depende da equipe FedEx Japão, você depende na Europa, a equipe FedEx Europa, putz, cara, esquece. Sem condições. Quer ver, ó? Vou dar um caso aqui que aconteceu com a FedEx aqui. Eu tenho uma cliente não. Uma empresa do Brasil me ligou, me achou aqui, que faz maquinário para alimento, tá? Eles me acharam aqui falando, Celso, tal, assim, assim, assim. Ah, me acharam até por um motivo, eu já tinha importado acho que 3 máquinas deles. Aí o cara me ligou e falou assim, Celso, eu tô com um problema aqui. A cliente e tal, tá com a carga já chegou já faz um mês. A FedEx já falou que não vai liberar. Eu falei assim, como não vai liberar? Ah, não vai liberar, tal, assim, 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 tá, beleza. Falei, me dá o telefone eu vou ligar na FedEx aqui para ver isso daí. Quem que tá conversando com a FedEx? Ah, é uma tradutora japonesa, é uma japonesinha de GIF. Conversei com a japonesinha dei umas diretrizes para ela, ela tentou resolver, ainda assim o japonês não deu, não voltou atrás. Pedi para minha sócia ligar lá, ela conversou com o cara e falou para ele, falou assim, olha, por que vocês não querem liberar a carga? Não, porque a carga, essa carga aqui é maquinário, tem parte de plástico. Ela falou, mas como é que você sabe que tem parte de plástico se você não abriu a carga? Não, mas também não vai ser permitido a abertura. Vocês, fala para o dono da carga escolher, ou joga fora ou a gente devolve. O que que isso quer dizer? A FedEx, ela não gosta, ela não quer fazer documentação de notificação de vigilância, porque dá trabalho, gera tempo. O cara da FedEx, ele precisa de coisa rápida. Bateu o olho tal, libera, manda para a alfândega, porque a maioria é carga pessoal ali. Beleza. Foi, o cara não quis fazer. Falou, não, se quiser, ó, vocês têm até tal dia, porque senão a gente vai mandar a carga embora de volta. Falei com o pessoal do Brasil, falei assim, ó, gente, é o seguinte, o cara não vai fazer mesmo, se vocês quiserem eu vou lá fazer, só que vai custar tanto. Não, tô te mandando o pagamento agora. Me mandaram o pagamento, fui até Kansai, na central da FedEx em Kansai, fiz o despacho aduaneiro, fiz a liberação na vigilância sanitária. Quando, aí assim, fiz isso escondido da FedEx, sem avisar a FedEx. Por quê? Eu liguei na FedEx e falei o seguinte, falei, olha, então eu mesmo vou fazer o despacho, só que provavelmente eu vou precisar da liberação para fazer a averiguação da máquina. O cara já falou, aqui no nosso armazém você não entra. Tá bom. Fui até Kansai, fiz o despacho, tudo nas costas da FedEx, sem eles saberem. Depois de tudo liberadinho, o fiscal da alfândega chega para mim e fala assim, vamos precisar fazer vistoria física. Eu já sabia que isso ia acontecer. Ele falou, então liga para a FedEx avisando que vocês precisam ir até o armazém. Liguei na FedEx, meu filho, na realidade, que ligou para FedEx, ligou para FedEx, pode não parecer, mas meu filho já tem 24 anos, tá? Meu filho ligou na FedEx e falou o seguinte, falou, ó, a gente temos a liberação tal, e a gente precisa da autorização de vocês para entrar aí, a gente está indo aí no armazém para fazer a averiguação junto com a vigilância, com a alfândega. O cara não vai entrar aqui, não sei o que lá, e desligou o telefone na cara dele. Aí o meu filho chegou e falou: ó, o cara desligou o telefone na minha cara, falou que não vai entrar lá. Fiscal da alfândega, cara. Passou a mão no PABX deles lá, no telefone fixo, digitou o código lá da FedEx, mas descascou o cara da FedEx. Falou assim: já que vocês não querem fazer, por conta. Falou assim ainda: por conta de vocês, ninguém vai pagar nada. Pega essa mercadoria e leva para o armazém da JAL, que a gente vai fazer a vistoria lá. E assim, o armazém da FedEx fica num lado de Kansai e o da JAL fica do outro, cara. Como que eles levaram isso para lá, eu não sei. Pegaram essa mercadoria, levaram lá para a JAL, aí lá na JAL a gente fez a vistoria e liberou a carga. Se dependesse da FedEx, essa carga ia voltar para o Brasil, cara. Isso está acontecendo hoje com um amigo meu particular lá em Tóquio. Fez a importação de copos lá de plástico e a FedEx falou: ó, eu não tenho o que fazer aqui, você vai ter que devolver a carga. Ele me ligou e falou: Celso, o que eu faço? Eu falei: não, tá aqui, ó. Número do telefone do laboratório, conversa com os caras, avisa o laboratório que é para uso da sua rede de lanchonetes, são copos personalizados, e entrega na mão do fiscal do agente da FedEx para ele fazer a liberação, porque com isso ele já consegue fazer a notificação, pelo menos, que é uma quantidade enorme de copos. Você entendeu? Mas isso por quê? Porque a FedEx não gosta de fazer. Leva muito tempo, sai caro. Se você chegar na FedEx, que nem aconteceu isso com o pessoal, falou assim, tá, quanto para você abrir a caixa para mim? Eles cobraram 30 pau para abrir uma caixa.
porque não é o trabalho que eles estão acostumados a fazer. O negócio dos caras é cartinha. O negócio dos caras é caixinha. No máximo 30 quilos, não uma carga de 300 quilos. É outra história. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa parte com relação a quem você vai contratar, as empresas que você vai contratar. No caso, então, Celso, quando você faz uma importação ou exportação via FedEx ou DHL, quem faz o trâmite de despacho e liberação de carga são eles que São eles vocês que têm que fazem. fazer. São eles que fazem. Ah, entendi. Só que aí que tá. É justamente esse é o grande problema. O fato deles fazerem é que gera o problema. Porque Entendi. assim, dentro da premissa deles, o serviço está contratado por eles. Se eu chegar e falar assim, tá bom, mas eu sou dono da carga, eu mesmo vou fazer meu despacho, eles não aceitam. Então, toda vez que você vai ter que fazer um negócio desse, o que você tem que fazer? Você tem que bater o pé, brigar com os caras e falar assim, eu vou fazer e acabou. Porque uma vez que a alfândega liberou, eles não podem segurar a tua carga, eles não podem descartar a sua carga. Se eles fizerem isso, eles têm que pagar de volta. Você entendeu? Então, assim, é muito complicado trabalhar com esses caras quando a gente está falando de cargas maiores, no qual a gente vai usar para revenda. Carga pessoal é tranquilo, o cara te liga e pergunta, "Ô, é pessoal ou comercial? Comercial ele barra, pessoal ele libera." Então, tipo, tá entendendo? Ou se não, que nem aconteceu com uma menina aqui de Mi, se eu não me engano. É uma lojista que perdeu três caixas de calças jeans. Por quê? Pô, na boa, cara. Como é que você me importa três caixas de calça jeans e fala que é para uso pessoal? Pô, você vai enganar, quer enganar quem? Os caras não são bobos, você entendeu? E aí que tá, quem é que barra isso? É a alfândega? Não, é a própria FedEx. Tem gente que acha que é a alfândega que barra, não é, é a FedEx, velho. Porque ele já sabe que não vai passar, ele não vai perder tempo com a tua carga. Entendeu? Essa é a história. Então, o que eu indico? Eu indico o seguinte: evita FedEx. Ah, mas eu trabalho com semi-joia. Tudo bem, semi-joia, cara. Você tem lá, sei lá, 200, 300 mil ienes numa caixinha de 2 quilos. Pô, aí você tem que usar FedEx mesmo, porque se você for usar carga geral, vai sair muito caro. A não ser que seja carga compartilhada, coisa desse tipo, que eu vou ensinar vocês como é que funciona. Mas se for você importando direto, pô, aí manda FedEx, porque aí não tem sentido, tá? Agora, se a sua carga for ser carga acima de 60 quilos, ah, bicho, nem pensa. Nem pensa. Botar em FedEx é perda de tempo pura e simples. Entendeu? Ô, Celso, e como ficaria um exemplo na exportação de carro? Você usaria o container Com certeza. marítimo? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Container, ou, dependendo do caso, o transporte que a gente chama de ro-ro, tá? Ro-ro é aqueles. Você já deve ter visto aqueles navios garagem, que eles são bem, Ah, que sei, é só sei. para carro. Então, tem esse transporte também que é o ro-ro. Mas o container ele é mais barato que o ro-ro, porque em um container, ao preço de uma vaga dentro do ro-ro, você consegue colocar, dependendo do carro, obviamente, você consegue um container e carregar de 2 a 3 carros. Então compensa o container, entendeu? Só que essa é uma parte importante até para você, o Bruno. Tem que estar bem ciente de quem vai fazer o serviço de estufagem desse container. O ideal é que esteja lidando com uma empresa especializada, porque se o cara não souber o que fazer, carro chega detonado, tá? Carro chega detonado. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, normalmente, provavelmente, com quem você for negociar, etc., esses caras às vezes já têm quem vai fazer para eles. Na falta de apesar de fazer muito tempo que eu não falo com esses caras, eu tenho o contato de uma empresa em Los Angeles, na Califórnia, que é especializada em embarque de automóveis. E é interessante porque ela está justamente virada para o lado do Japão. Então o frete marítimo é mais barato. Se você vai fazer o frete, vamos supor que o carro vai sair de Miami, ele tem que passar por baixo pelo canal do Panamá. E aí vira um transporte caro e demorado. Entendeu? Ou ele pode passar por cima também, assim, lá em Simão, via Alasca ali. Mas normalmente passa por baixo ali pelo canal do Panamá, porque tá mais perto, né? O porto de Jacksonville ali vem por baixo e vai embora. Então, assim, carro é bom. O carro mais importante é o terminal, é como embarca.
É o cara que faz o serviço de embarque. No caso seria daqui do Japão para os Estados Unidos, por Ah, não, exemplo. então, legal. Isso aí daqui pro Japão, para os Estados Unidos, aqui no Japão eu conheço vários. Aqui em Nagoya, só aqui em Nagoya eu conheço uns 3 que fazem esse tipo de trampo. Bem de boa. Ah, Inclusive, é até interessante a gente estar falando sobre isso, que um deles, por sinal, ele compra o carro no leilão para você, se você quiser. Então tem uns esqueminhas interessantes. Importante, e foi bom saber que você está pensando em mandar daqui para lá. Carros nos Estados Unidos usados só entram com mais de 25 anos de uso, tá? Então, se ele não é zero, tem que ter mais de 25 anos. Então, esses GTA, o antigo, de 1999 em diante, passa. Qualquer carro de 2000 para cá não passa. Não entra lá. Então, é bom prestar bastante atenção nisso, tá? Isso vale para o Brasil também, a política mesmo. O Japão já é diferente. O carro aqui no Japão, ou ele vem zero, ou ele tem que ter pelo menos um ano de uso. Então, putz, tem muito carro novinho que vem para cá. O Japão permite isso, tá? Aí o que tem que ver? Legislação com relação ao lado do volante. Se, por exemplo, vai mandar para os Estados Unidos, se eles obrigam que o volante esteja do lado correto. Se ele não exigir, você manda com o volante do lado direito mesmo. Se ele exigir, você vai ter que mandar fazer essa troca. Então tem uma série de detalhezinhos que devem ser vistos, e quem vai te passar esse parâmetro, obviamente, é o importador. Ele que tem que saber disso, tá? Dúvidas? Mais dúvidas, gente? A Arissa tá sempre quietinha, não fala nada. Eu nem sei a voz da Arissa direito. Arissa? Oi. Não, é que eu tô prestando atenção, mas de Não. boa. Não dá pra entender. É que eu não terminei ainda de maratonar as aulas. Ah, não, de boa, relaxa. Hum. É, Alguma outra dúvida? Mirelle, Raquel. Mirelle, seu marido tá junto? Se tiver alguma dúvida, abre o áudio aí, tá? Tá bom, obrigada. Acho que tá tranquilo, né? Teve gente que não pôde entrar hoje porque tá trabalhando dia aqui. E aí, é isso, gente. Mais alguma dúvida, gente? Érica? Érica tá sempre com uma cara que vai me perguntar alguma coisa e não pergunta. Eu fico meio preocupado com isso. Pode perguntar, Érica. Ela tá sempre Não, olhando com um jeito que eu tô sentindo que ela vai apertar o botão ali para perguntar uma coisa e não pergunta. é que eu preciso enxergar, né? Então, por isso que eu tô olhando bem. Ah, entendi. Então é isso, gente. Ô, Basicamente. Celso, Oi, pode falar. Quem tá falando? mas é tanta informação que a pessoa fica confusa, né? Então, mas aí que tá, gente. Olha só. Vamos para a parte boa dessa história. Eu tô enchendo vocês de informação. Provavelmente, quando vocês baixarem o material, vocês vão relembrar de algumas coisas, outras vão esquecer. Mas qual é o intuito disso tudo? É dar a informação. Vocês não vão virar um expert com essa aula, de jeito nenhum. Mas vocês já vão ter uma noção. E aí o que vai acontecer? Na hora que a gente entrar na mentoria individual, fica muito mais fácil da gente resolver as coisas. Eu não vou precisar explicar um monte de coisa. Você já vai. Vai ser simples, do tipo, voltando um pouco atrás na conversa. Ah, você lembra quando a gente comentou sobre o break-even? Só de eu falar isso, você vai lá, ah, putz, lembro, Celso. O que era mesmo isso daqui? Ah, era tal. Putz, lembrei. Fica mais fácil da gente resolver as coisas na hora que entrar na mentoria individual, entendeu? Por isso. Então, o intuito aqui é encher mesmo vocês de informação, dar aquela bugada para no final a gente fazer um processo ali mostrando, ó, tua empresa começou aqui, tá terminando aqui. Agora você viu tudo o que vai acontecer. Putz, Celso, mas metade do que a gente falou eu não lembro. Mas você vai lembrar na hora que a gente começar a estruturar o seu negócio ali no tete a tete, eu e você. Então, vamos começar aqui fazendo 5W2H? Opa, vamos lá. O que é o 5W2H? São aquelas perguntinhas para a gente criar aquele plano de ação para saber como que vai ser o andamento do seu negócio. Então vai ser bem tranquilo. Vocês vão ver que depois disso, vocês vão falar, pô, agora eu entendi, não é tão difícil assim, porque uma coisa vai se encaixando na outra. Tá? Tranquilo, Raquel? Entendi. Logo, logo fica tranquilo. Logo, logo vocês ficam expertos. Isso aqui é padrão. Toda vez vai funcionar igual. Não tem muita diferença. Tá? Esse é o lado bom do comércio exterior. Ele não muda. As mudanças que tem, às vezes, é lei interna, é coisa assim, mas o processo do comércio exterior ele não muda. Então, por exemplo, para cada um de vocês que for trabalhar, se for trabalhar com comércio exterior em específico, mesmo que não for, a gente vai fazer isso de qualquer jeito, mas para quem for trabalhar com comércio exterior,
a gente vai fazer um procedimento no qual, se você seguir aquilo, você nunca mais vai esquecer de nada. Então, a gente vai criar um procedimento do tipo, tá bom, vamos começar por onde? Cotação do produto. Segundo passo, pede o NCM. Terceiro, preço. Quarto, aqui Incoterm. Quinto, e vai indo. Pá, 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 pá. Então, se você for seguindo um por um, você não erra nunca mais. Se você pegar esse mesmo procedimento que a gente está adotando e mudar para os Estados Unidos amanhã e aplicar ele lá, só mudando os órgãos governamentais, né? Vendo quais são as questões que eles estão pedindo agora, mas seguindo o processo, automaticamente você vai importar e exportar de qualquer país que você esteja. Porque é padrão. É aquilo que eu falei. A Organização Mundial do Comércio fez questão de padronizar para que todo mundo tentasse falar a mesma língua. Por isso que é tudo em inglês e por isso que a maioria é em dólar. Então, a regra é quase a mesma para todo mundo. A agência reguladora é igual em todo lugar e tem a mesma função. MHLW tem a mesma função da Anvisa, que tem a mesma função do FDA, que tem a mesma função do Ministério da Saúde português. É tudo igual. Tudo que eles cuidam é tudo a mesma coisa. Por isso que você vê, por exemplo, até eu abri na parte dos HS Codes, uma parte lá falando sobre farmaco, que estava lá. Eu acho que é um compliance entre FDA, Vigilância Sanitária Japonesa e a Vigilância Sanitária Europeia. Ou seja, tem parâmetros internacionais que vale para cá também. Um exemplo disso, se eu quero trabalhar, por exemplo, com produtos orgânicos, tá? Ou orgânico, por exemplo, existe eu esqueci, não é FS alguma coisa? Esqueci qual que é a sigla, mas é um órgão, por exemplo, que o Japão, o Canadá e o Brasil fazem parte. Então, o laudo que o laboratório brasileiro der de produto orgânico vale para o Japão. Olha que interessante. Então, existe uma homologação de laboratórios que faz com que, às vezes, um produto num país possa ser tratado da mesma forma naquele outro. Entendeu? Tranquilos? Então, beleza. Amanhã, sexta-feira, aí vocês vão ter uma folga de mim por 2 dias. E amanhã a gente continua. A gente vai entrar amanhã em serviços terceirizados. Aí a gente vai falar sobre terminal, uma série de coisas, e provavelmente a gente entre nos serviços terceirizados, na parte de despacho aduaneiro e na parte de trading company, para terceirização, para diminuição de custo, uma série de coisas. Tá certo? Eu ia perguntar exatamente isso, de todo esse processo, onde que entra a terceirização e tal, mas de boa, deixa para amanhã. A terceirização, porque assim, você entendendo todo o escopo, na hora que eu entrar na terceirização, você vai entender certinho o que o exportador e importador vai fazer. Eu falo assim, pô, agora eu sei por que que vai ficar mais barato, porque como existe isso, isso e isso, e agora eu estou dividindo isso e colocando num lugar só, automaticamente eu pago uma taxa só, não pago 3. Aí você começa a entender o motivo de ter esse tipo de empresa no meio, entendeu? Beleza, É bem de boa, é bem de boa. Certo, gente? certo. É isso aí. Obrigado. 9h30 já. Uma boa noite para vocês. Eu já vou disponibilizar a aula 8 e aí eu já vou baixar essa 9 também, já disponibilizo lá na plataforma de novo. Beleza? Beleza. Gente, obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado, boa Tchau noite. para todo mundo. Boa noite, Boa gente. noite. E Boa noite. dúvidas pode entrar em contato, tá? Não fiquem. Pode me chamar durante o dia. Eu já avisei isso outras vezes, mas é só me chamar. Celso, estou com essa dúvida, me explica um pouquinho melhor sobre isso aqui. Eu vou lá e explico. Tá bom? Ok. Então, beleza. Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite. Mirelle? Oi, Mirelle e seu marido, desculpa o nome do seu marido, desculpa. Andy. Kendi. Eu vi que vocês entraram um pouquinho depois, mas tranquilo. Eu sei que pegar essa aula desse jeito, eu não sei em que parte que vocês entraram, tá? Não, mas a gente Exatamente. entrou no início mesmo. Bem no comecinho? Desde o Ótimo. começo, desde o Ótimo, início. ótimo. Não, que aí a gente já está na parte dos documentos. Antes disso, a gente já viu algumas outras coisinhas. Aham. Dúvidas que vocês forem tendo, vocês entrem em contato comigo, tá? Tá E aí eu bom. vou explicando. E aí uma pergunta.
bem besta. Tá mais ou menos dentro do que você estava esperando, Mirelle? Se é igual alguém comentou, é muita coisa, né? Então, mas tá dentro do que a gente estava pensando. Essa muita coisa logo vai virar pouca. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Comércio exterior, por incrível que pareça, tudo isso que a gente está conversando são coisas que acontecem num prazo de dias. Sim. É tudo muito rápido. Então, você vai. Como eu estou tendo que seguir uma linha do tempo, porque não dá para eu apresentar duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, parece que tem muita coisa acontecendo. Que aí, Sim. nossa, tem todo esse trampo aqui, não. Mas tudo isso que a gente está falando, que nem a parte de documento, cara, é tudo muito rápido, assim. Aham. É tudo muito instantâneo. Então, hoje você tem o comércio exterior em 7 dias, tá? E aí, conforme vocês pegarem o ritmo, vocês vão ver que é muito fácil, é muito óbvio, assim. Você vai começar a achar tudo muito óbvio. Não tem muito segredo, Entendi. certo? É isso aí. Gente, obrigado, tá? Obrigada. Boa noite pra vocês. Boa noite.